Jair estava no trabalho quando soube pelo telefone que a filha de 16 anos era uma das vítimas do acidente que aconteceu na Rua do Mocambo, no bairro do Trobogi. Gleciane Santos Rocha está internada no Hospital Municipal da cidade e não tem previsão de alta. O pai conta que a adolescente aguardava todos os dias no ponto de ônibus e estava com outras amigas quando tudo aconteceu. Estavam conversando, quando de repente só sentiu um baque nas costas e já não viu mais nada. Ela ainda se encontra na UTI, ela está com algumas fraturas ainda, na bacia e no joelho. Ele costuma pegar ônibus no mesmo local e reclama da insegurança do ponto. Foi uma coisa muito desesperadora. E aquele ponto, infelizmente, está ali, mas não era para estar existindo. A prefeitura informou que o ponto de ônibus não era irregular. Não tinha abrigo ou recuo por causa da falta de espaço. O local foi alterado provisoriamente para a realização de uma obra de reparo da calçada. Mas após a conclusão, voltará para cá. Gleciane e outras 5 pessoas que estavam no local foram atingidas por um caminhão que perdeu o controle ao realizar uma curva. 2 pessoas morreram, Elinaldo Gonçalves Souza, de 54 anos, e Vanessa Brito Santos, de 28. Guga é motorista de ônibus e passou por lá momentos antes do acidente. Ele chegou a ouvir o barulho do momento da batida. Já tinha acabado de passar, ele estava vindo aqui, ó, e atrás dele viu uma Kombi escolar, e quando eu passei aconteceu o acidente. O que é que você percebeu na hora? Qual foi a reação dos passageiros? Fala pra mim. Só zoaram, o pessoal só gritou na hora, por causa do impacto, só isso, que a gente já estava descendo a ladeira do Trobogi ali. Os moradores reclamam da falta de organização do trânsito na região. Quando precisam atravessar a rua ou aguardar o transporte, eles sofrem com a insegurança. Para atravessar mesmo, uma dificuldade, eu fico assustada para lá, olhou para lá, para cá, né? Porque outro dia eu estava ali sentada mesmo, tem atropelamento, né? A poucos metros do local do acidente, nossa equipe registrou algumas situações de risco. Para fazer a curva, este ônibus precisa invadir a outra via. Além dos motoristas, os pedestres sofrem com a falta de sinalização. Não há semáforo, nem faixa para fazer a travessia. Para atravessar a rua sem risco, os pedestres precisam esperar bastante. Não tem uma sinaleira, a gente tem filhos pequenos, eu tenho que trazer meu filho para aqui, para a Ribeira. Não tem a travessia de pista, não tem a faixa de pedestre, né? A faixa de pedestre. E isso a gente precisa. Infelizmente aconteceu tudo isso para a gente ter uma atenção das autoridades para ver o que está acontecendo no nosso bairro. Ontem, as imagens de uma câmera de segurança da rua mostraram o momento exato em que o motorista do caminhão, Maurício Santos Costa, de 43 anos, perdeu o controle do veículo e invadiu um posto de gasolina logo depois de atingir um ponto de ônibus. Ele prestou depoimento para a polícia e afirmou que dirigia a 40 km por hora quando aconteceu o acidente. O ajudante informou para ele que algo estava vindo na direção do veículo, ou um carro pequeno ou alguém. Ele disse que só fez a conversão e aí não teve tempo como retornar e infelizmente aconteceu aquele fato lamentável. As 2 vítimas que receberam alta e as testemunhas do acidente devem prestar depoimento amanhã. Na tarde de hoje, tristeza e comoção marcaram os enterros das 2 vítimas fatais. Elinaldo era porteiro de um condomínio que ficava a menos de 1 quilômetro do local do acidente. Ele estava indo a pé para o trabalho quando foi atropelado pelo caminhão e morreu na hora. Viviane, de 28 anos, era babá. Ela estava no ponto aguardando o ônibus para ir ao trabalho quando foi atingida. Viviane chegou a ser socorrida, mas não resistiu no hospital. Ela deixa uma filha de 4 anos. Em nota, a Prefeitura de Salvador informou que tem já concluído um projeto de requalificação para toda a Avenida Liomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, que prevê a implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, melhorias na sinalização do local e no traçado da pista. Também serão instaladas rampas de acessibilidade e passagem de pedestres. O projeto está em fase de captação de recursos.